Alô, Fernando Belchior mais uma vez aqui com vocês para falar sobre marcenaria fina. Hoje tratando do encaixe meia madeira realizado usando apenas máquinas. No vídeo que nós postamos no dia 31 de maio de 2017, nós mostramos a confecção de um encaixe meia madeira usando ferramentas manuais. Hoje nós vamos mostrar a confecção do mesmo tipo de encaixe meia madeira usando máquinas, ok? Então vamos lá. Como é que a gente executa esse encaixe? Então, vamos supor que nós temos duas peças, essas duas peças são idênticas e que a gente quer fazer um encaixe meia madeira usando essas duas peças. O que eu faço? Primeiro, risco essa linha para saber qual é o comprimento do meu encaixe, certo? Essa mesma linha eu puxei aqui para eu poder fazer um corte transversal nessa peça, pessoal, para construir, entre aspas, o ombro do encaixe. Essa construção desse ombro, esse corte transversal, a gente chama em marcenaria de sambragem, tá? Então, a gente vai fazer isso, nós vamos fazer a sambragem das duas peças. E como é que eu faço isso? Aqui, ó, vocês vão ver que está marcada na peça metade da altura, ok? Então, primeiro eu vou regular a minha serra para que o dente da serra toque levemente esta metade de altura. Vamos lá. Vejam aqui, ó, a peça perfeitamente apoiada na mesa. Eu faço com que o topo do dente esteja alinhado com a metade da espessura da peça, ok? Feito isso, o próximo passo é eu determinar o comprimento chamemos assim, espiga na meia madeira. Então vejam o dente da serra tocando aqui, o mesmo comprimento agora mostrado na lateral da peça, ok? Feito isso, eu vou acertar o stop, porque eu quero cortar as duas peças e sambrar as duas peças. Vamos fazer isso agora. Aqui estão as duas peças sambradas e agora eu vou preparar gabaritos que vão permitir que a gente execute a espiga meia madeira para o encaixe meia madeira com segurança, tanto na serra circular quanto na tupia. Vou preparar o gabarito aqui e volto já. O gabarito está instalado agora na serra circular. E o que esse gabarito garante? Ele garante que a peça está a 90 graus com a mesa e fazendo isso a gente tem a garantia, e também o fato dela estar a 90 graus e também paralela ao plano da serra vai garantir a manutenção da espessura da espiga do meia madeira que nós vamos fazer. A serra aqui foi regulada com uma altura de tal forma que ela fique acima da primeira linha de corte e abaixo da segunda, para remover esse pedaço aqui que vai morrer durante a usinagem, ok? Com relação ao gabarito e a instalação deles, existe um arquivo com fotos mostrando como é o gabarito e como é a fixação do gabarito na serra circular, para que caso vocês desejem, vocês possam replicar um gabarito semelhante a esse e executar espigas nas serras circulares de vocês, ok? Vamos então fazer a operação de corte.
É importante que, durante a execução desse tipo de usinagem, vocês tenham muito bem fixados todos os grampos, porque a gente tem uma movimentação de grampos sobre a serra circular. Se acontecer a queda de um desses grampos sobre a serra, um acidente gravíssimo vai ocorrer. Então, de forma alguma, vocês não fiquem desatentos com relação aos grampos. Apertem bem os grampos para poder fazer uma boa usinagem. Dado que eu fiz uma peça aqui, eu vou fazer a outra peça na tupia e aí a gente vai fazer o encaixe com uma peça usinada neste gabarito na serra circular e a outra peça usinada na tupia com outro gabarito específico para ele. Vamos lá então para a tupia, ok? Da mesma forma que a gente executou a usinagem com segurança e precisão na serra circular, porque nós desenvolvemos um gabarito para isso, o mesmo processo, a mesma ideia vai ser aplicada para a gente executar a usinagem dessa espiga, entre aspas, do meia madeira, aqui na tupia. Foi desenvolvido um gabarito também para garantir que a gente tenha precisão e segurança na operação da usinagem. As fotos desse gabarito e da utilização dele na máquina vão estar postadas aí, fiquem tranquilos, caso vocês queiram fazer um gabarito semelhante para vocês usarem nas máquinas de vocês, ok? Então, o que eu fiz em relação à tupia? Eu setei, primeiro, eu coloquei um anteparo aqui para aumentar a segurança, garantir que durante o transporte do gabarito, o gabarito não entre na área de ação da serra, né, do eixo. E aí eu setei a distância entre o ponto mais alto da trajetória e o anteparo como sendo a altura da minha espiga um pouquinho a menos, para não ter chance dele pegar na parede, ok? A altura entre a parte inferior do dente e essa base de sustentação da peça está sendo igual à metade da espessura da peça, para eu poder ter o meia madeira, ok? Vou fazer agora a fixação da peça e a usinagem. Reparem que esses grampos de pressão garantem que a peça está totalmente solidária à base do gabarito, porque é isso que vai garantir a espessura da minha espiga meia madeira, ok? Vamos fazer a usinagem agora. Bem, aqui estão as duas peças, concluído o processo de usinagem. Deem uma olhada na qualidade final do encaixe. Encaixe quase perfeito, certo? Muito bem. Vocês viram que esse processo foi possível porque a gente usou gabaritos que permitiram ao mesmo tempo segurança e qualidade, além de produtividade se a gente tiver um número grande de peças a serem feitas com as mesmas dimensões, né? Um detalhe importantíssimo, aqui na tupia eu usei um disco de serra que é utilizado normalmente numa serra circular estacionária, mas eu fiz isso por quê? Porque esse disco ele é feito para operar até 5.000 rotações e eu tenho essa máquina regulada para 4.200 rotações. Essa tupia está funcionando na rotação mais baixa dela, 4.200. Por isso que não existe risco, tá? Então tem sempre que se verificar se o disco de serra que você vai utilizar na tupia tem velocidade máxima de rotação compatível com aquela para a qual a tupia está setada, ok? Se ficou qualquer dúvida, por favor, Fernando Belchior Marcenaria Fina no YouTube ou no Facebook,
ou então fernandoresponde@uol.com.br. E como eu sempre digo, vamos juntos?